Olá, aqui é o tio do papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. No meu primeiro ano de faculdade, me aproximei de um grupo de amigos que era fascinado por exploração urbana. Eu nunca tinha experimentado isso antes, mas a maioria deles adorava explorar prédios antigos e abandonados. Desde que o lugar não parecesse extremamente perigoso, eu estava disposto a ir. Tivemos uma oportunidade perfeita para explorar um teatro antigo e decadente que ficava no nosso campus. Esse teatro, que estava abandonado há muitos anos, seria finalmente demolido em breve. Alguns meses depois, meus amigos decidiram que queriam dar uma última olhada antes que ele fosse destruído. Então, nós 5 resolvemos fazer essa exploração à meia-noite. Ao chegarmos ao teatro, encontramos algumas pequenas portas nos fundos. Após alguns empurrões, conseguimos abrir uma delas e entramos no prédio. Eu não sei em que ano o teatro foi construído ou quando foi abandonado, mas o estado de degradação era evidente. Havia lixo espalhado por todo lugar e a área onde ficava a plateia estava cheia de adereços teatrais antigos e outros itens armazenados. A maioria de nós passou o tempo explorando esses objetos. Um dos nossos amigos, que vou chamar de Marcos, decidiu explorar a área de armazenamento. O palco estava cheio de buracos e nós avisamos Marcos para tomar cuidado. De repente, ouvimos um estalo alto vindo do palco. Quando olhamos, vimos que uma grande parte do palco havia desabado, levando Marcos junto. Corremos em direção à borda do palco, aliviados ao ver que ele estava de pé, tirando a poeira do corpo e aparentemente ileso. Ele havia caído cerca de 3 metros em um corredor sob o palco, que levava a vários camarins e depósitos. Antes que pudéssemos perguntar se ele estava bem, ouvimos um forte batido ecoando pelo andar inferior do teatro, que fez as paredes tremerem. Vimos então uma figura correr pelo corredor e sair por uma porta para a noite, do lado de fora do teatro. Eu estava apavorado e pronto para encerrar a noite ali mesmo, mas os outros queriam continuar explorando os camarins no corredor. Relutantemente segui o grupo e começamos a verificar sala por sala. Em certo momento abrimos uma porta que dava para um quarto. Marcos foi o primeiro a espiar e, ao ver o que estava lá dentro, virou-se engasgado. Ao apontarmos nossas lanternas para dentro do quarto, vimos que era um espaço improvisado, com uma cama velha de madeira frágil, algumas cadeiras e outros itens aleatórios. No chão havia restos de animais mortos, principalmente esquilos e coelhos. O cheiro que emanava do quarto era horrível, invadindo o corredor. Rapidamente fechamos a porta e finalmente todos concordaram que era hora de ir embora. Saímos pela mesma porta dos fundos por onde a figura havia escapado antes e vimos suas pegadas na neve, se afastando do teatro. Tenho certeza de que essa pessoa estava escondida em algum lugar, esperando que saíssemos do teatro. O antigo teatro foi demolido alguns meses depois, mas até hoje me pergunto se aquele morador, que se alimentava de bichos, acabou se mudando para algum outro lugar próximo. No campus da faculdade, logo em um dos meus primeiros fins de semana, meus novos amigos e eu decidimos ir a uma festa em uma casa. Passamos a maior parte da noite nos dormitórios e, por volta das 10 horas da noite, fomos para o endereço da festa. A festa não era exatamente o que esperávamos, mas havia gente suficiente para garantir uma noite divertida e conhecíamos várias pessoas, o que tornou tudo mais agradável. O ponto alto da festa estava no porão, onde havia música alta e jogos de bebida acontecendo. Pessoalmente, não estava interessado em participar dos jogos de bebida, então a festa foi um pouco monótona para mim. Mesmo assim, fiquei lá embaixo com meu grupo de amigos. Com o tempo, comecei a sentir muito calor e decidi sair do porão para tomar um pouco de ar fresco. Meu plano era sair da casa e aproveitar a brisa fria da noite, mas no caminho, passei pela sala de estar no andar de cima, onde algumas pessoas conversavam nos sofás. Reconheci uma garota sentada em um dos sofás. Ela era minha colega de uma das aulas, então decidi me aproximar e cumprimentá-la. A conversa fluiu bem e acabamos falando sobre a faculdade e outras coisas aleatórias. Foi uma pausa revigorante do barulho e da agitação da festa que rolava no porão.
Estávamos conversando há algum tempo quando percebi que um cara, sentado no outro sofá, do outro lado da sala, estava me encarando. Ele não falava com ninguém e não havia ninguém próximo a ele. Ele apenas ficava sentado e olhando fixamente para mim. Durante a conversa, dei algumas olhadas furtivas para o cara, e todas as vezes ele estava focado em mim. A situação começou a me deixar desconfortável com o olhar intenso dele. Então decidi encerrar a conversa com minha colega e voltar para o porão, onde meus amigos estavam. Quando cheguei ao topo da escada, pronto para descer, senti uma mão fria agarrar firmemente meu braço. Era o mesmo cara do sofá. Sem se apresentar ou dizer nada, ele simplesmente disse que queria sair e tomar um ar. A voz dele tinha um tom hostil e eu disse que não, pedindo para ele soltar meu braço. Mesmo assim, ele continuou segurando. Ficamos nos encarando por alguns segundos e eu comecei a ficar assustado, pensando que ele não ia me soltar. Finalmente, ele me soltou lentamente e eu rapidamente desci as escadas de volta para o porão, onde a festa continuava. Naquele momento, eu estava pronto para voltar para o dormitório, mas meus amigos ainda estavam jogando, então ficamos mais um pouco. Enquanto observava o porão procurando alguém conhecido, vi o mesmo cara novamente. Ele estava parado em um canto sozinho e mais uma vez me encarando diretamente. Fiquei de olho nele, me certificando de saber onde ele estava para não me aproximar pelo resto da noite. Fiquei aliviado quando um dos meus amigos me avisou que nossa carona havia chegado e era hora de ir. Nos despedimos e nos amontoamos no banco de trás do carro. Enquanto nos afastávamos da casa, vi alguém nos observando pela janela da frente. As cortinas se abriram um pouco e uma cabeça espiava por entre elas. Tinha que ser o cara que passou a noite toda me encarando. Felizmente, ninguém nos seguiu para casa naquela noite. Na semana seguinte, perguntei à minha colega de classe se ela sabia quem era o cara que estava sentado sozinho na sala de estar. Ela disse que não fazia ideia, mas que ele ficou lá a noite toda sem falar com ninguém. Esse cara transformou minha primeira experiência de festa na faculdade em algo extremamente assustador. Fiquei de olho nele pelo resto do tempo que passei na faculdade, mas nunca mais o vi no campus ou em qualquer aula. Eu estava morando em um antigo dormitório. Era um daqueles prédios que existiam há eras, cheio de pisos rangentes e barulhos estranhos. Eu dividia um quarto com um cara chamado Elder. Nós dois éramos estudantes normais, apenas tentando passar o semestre. Cerca de 2 semanas depois do início das aulas, eu estava trabalhando até tarde em um artigo. Elder tinha ido dormir cedo e o quarto estava silencioso, com o único som sendo o zumbido suave do velho radiador. Por volta da meia-noite, ouvi um leve barulho de batidas vindo da janela. Era um pouco estranho porque a janela era velha e não fechava direito, mas as batidas eram rítmicas e consistentes. Tentei ignorar, pensando que era apenas o vento ou algo assim, mas continuou. Tap, tap, tap. Estava começando a me dar nos nervos, então fui até a janela para verificar. Puxei a cortina e olhei para o pátio escuro abaixo, mas não havia nada lá. As batidas pararam assim que olhei para fora. Dei de ombros e voltei para minha mesa. Depois de cerca de 10 minutos, as batidas começaram de novo. Dessa vez pareciam estar vindo de dentro do quarto. Olhei ao redor, mas não vi nada em comum e Elder ainda estava dormindo, roncando levemente. As batidas continuaram esporadicamente pela próxima hora, começando e parando sem nenhum padrão claro. Tentei me concentrar no meu artigo, mas o barulho estava dificultando a concentração. Finalmente decidi ir para a cama e lidar com isso na manhã seguinte. No dia seguinte, perguntei a Elder se ele tinha ouvido algo estranho na noite anterior. Ele olhou para mim de forma estranha e disse que não. Pensei que talvez estivesse apenas imaginando coisas ou que era algum tipo de problema relacionado ao estresse, mas não foi até alguns dias depois que as coisas ficaram realmente estranhas. Naquela mesma semana, nosso dormitório teve um treinamento de incêndio no meio da noite. Todos estavam grogues e irritados, mas saímos e ficamos no frio enquanto verificavam as coisas. Enquanto esperávamos, percebi que alguns alunos estavam falando sobre um boato que circulava.
Eles disseram que nosso dormitório costumava ser um hospital e que havia histórias sobre ele ser assombrado. Eu não acreditava em fantasmas, mas as batidas estavam começando a me assustar. Algumas noites depois do treinamento de incêndio, as batidas voltaram. Dessa vez mais insistentes, como se algo estivesse tentando entrar. Eu estava sozinho no quarto naquela noite porque Elder tinha saído. As batidas estavam altas o suficiente agora que eu podia ouvi-las claramente, mesmo com o zumbido do radiador. Fui até a janela novamente e não vi nada lá fora. Olhei ao redor do quarto e verifiquei o armário e debaixo da cama, mas tudo parecia normal. Tentei ignorar, mas as batidas não paravam. Estava ficando mais difícil me concentrar em qualquer outra coisa, então decidi ligar para Elder para ver se ele poderia voltar mais cedo. Ele atendeu e disse que estava a caminho. Enquanto eu esperava, as batidas ficaram mais altas e frenéticas. Pareciam vir das paredes ou talvez do teto. Eu estava realmente começando a ficar com medo. Quando Elder voltou, ele disse que não ouviu nada de anormal. Ficamos acordados por um tempo conversando e tentando nos distrair. As batidas finalmente pararam e fomos para a cama. No dia seguinte, descobri que Elder tinha ouvido a mesma coisa, mas ele não me contou porque achou que isso me assustaria mais. Naquela noite nós dois ouvimos as batidas novamente, mas desta vez foi diferente. Era mais como um arranhão e vinha de várias direções. Não conseguíamos descobrir de onde vinha. Parecia vir das paredes, do chão e do teto ao mesmo tempo. Nós dois estávamos com muito medo de dormir, então ficamos acordados conversando sobre isso e tentando encontrar uma explicação lógica. Depois de mais algumas noites dos mesmos ruídos perturbadores, decidimos pedir ajuda. Conversamos com a moradora do dormitório responsável, mas ela simplesmente ignorou como ruídos de prédios antigos. Tentamos explicar que não eram apenas os rangidos e gemidos habituais, mas ela prometeu enviar alguém para verificar. Nada mudou, as batidas continuaram pelo resto do semestre, embora parecessem ficar mais silenciosas depois de um tempo. Era como se o que quer que estivesse fazendo o barulho tivesse ficado cansado ou entediado. Nunca descobrimos o que causou isso, embora alguns outros alunos tenham mencionado ter ouvido coisas semelhantes, mas ninguém realmente falou muito sobre isso. Quando o semestre terminou, Elder e eu nos mudamos do dormitório para um apartamento fora do campus. As batidas pararam. Nós dois concordamos completamente que o que quer que estivesse acontecendo estava ligado àquele prédio antigo. Mesmo agora, quando penso nisso, ainda sinto um arrepio. Não sei se foi algo sobrenatural ou apenas o resultado de um prédio velho e barulhento, mas o fato de que ninguém conseguiu explicar e parou assim que saímos ainda me deixa desconfortável. Muitas vezes me pergunto se a próxima pessoa que se mudou para aquele dormitório ouviu a mesma coisa. Talvez eles tenham ouvido, talvez não. É um desses mistérios que provavelmente nunca serão revelados, mas sempre me lembrarei daquelas noites e dos barulhos estranhos que me mantiveram acordado. No último semestre da faculdade, tive um encontro assustador na biblioteca de todos os lugares. Era quase o fim do semestre, faltavam apenas 2 semanas para a semana de provas finais, e eu estava sobrecarregado com tarefas e testes para os quais precisava estudar. Normalmente eu faria minhas tarefas em casa no meu quarto, mas as coisas estavam realmente se acumulando recentemente. Comecei a ir à biblioteca do campus para estudar e fazer meus deveres de casa. Já tinha ido algumas vezes e entrei no ritmo de ir algumas noites por semana e ficar a maior parte da noite. Na verdade, a biblioteca era muito bem organizada. O primeiro andar parecia uma biblioteca clássica com toneladas de estantes e livros, mas o segundo andar era um labirinto de corredores com várias salas laterais que os alunos podiam alugar e estudar. Todas as salas estariam trancadas, mas tudo o que eu tinha que fazer era mostrar minha identidade de estudante na recepção, e eu receberia uma chave e teria uma sala de estudo só para mim. Naquela quarta-feira à noite, em particular, peguei uma chave para um quarto e subi as escadas para encontrar o número do meu quarto. Andei pelos corredores procurando o número e finalmente o encontrei no fundo do segundo andar. Peguei meu laptop e tudo o mais que eu precisava
configurei e então comecei a trabalhar. Estava trabalhando em lição de casa há muitas horas, e já eram quase 22 horas. A biblioteca fechava às 23, então eu sabia que tinha um pouco de tempo para fazer mais algumas lições, mas precisava ir ao banheiro primeiro. Fui pelos corredores em direção ao banheiro que ficava no segundo andar. Quando cheguei, algumas das outras salas de estudo estavam cheias de outros alunos estudando, mas agora estavam todas vazias e escuras. Parecia que eu era o único restante, pelo menos neste andar da biblioteca. Terminei minha pausa para ir ao banheiro e voltei para minha sala de estudos. Quando virei a esquina e vi minha sala de estudos, algo estava errado. Eu tinha deixado a porta aberta e destrancada porque eu só ia usar o banheiro e não queria levar a chave comigo. Então, isso não era fora do comum. Entretanto, eu definitivamente tinha deixado a luz acesa. A janela mostrava que todas as luzes estavam apagadas na sala de estudo e estava cheia de escuridão. Fiquei do lado de fora da porta da minha sala de estudo me perguntando o que fazer a seguir. Eu definitivamente tinha deixado a luz acesa, mas talvez fossem luzes de sensor de movimento e já tinham desligado. Não tinha certeza. Cuidadosamente coloquei minha cabeça na sala, tateando em busca do interruptor de luz na parede. Finalmente o encontrei e o liguei, iluminando a sala de estudo. Escaneei a sala para ver se havia alguém lá, mas estava vazia. Olhei para meus itens pessoais e parecia que nada havia sido roubado ou adulterado. A única coisa que vi foi na parede do fundo, escrita no quadro branco com marcador, eram 2 palavras: tenha cuidado. Tive arrepios ao ler isso. Fui trancar a porta da minha sala de estudo e também olhei pela janela para o corredor e outras salas de estudo próximas para ver se havia alguém lá. Eu mal sabia como compreender o que tinha acabado de acontecer. Não sabia se alguém estava me observando enquanto estava na biblioteca ou me observando fora da biblioteca também. Independentemente disso, eu estava extremamente nervoso e queria fazer as malas e ir para casa. Normalmente eu caminhava da minha casa até a biblioteca, mas não havia chance de fazer isso naquela noite. Liguei para os oficiais de segurança do campus e pedi uma carona para casa. Nas 2 últimas semanas do semestre, eu não estudei na biblioteca e estava sempre olhando por cima do meu ombro. Nunca notei ninguém que parecia estar me observando e não tive mais encontros como esse nas últimas 2 semanas que estive na escola. Nunca pensei muito em ser pareado aleatoriamente com um colega de quarto da faculdade. Imaginei que seríamos amigáveis, daríamos algumas risadas e talvez discutíssemos sobre algo pequeno, mas nada fora do comum. No entanto, quando me mudei para o dormitório, fui pareado com uma garota chamada Emily, e no começo as coisas pareciam estranhas. Emily era quieta, não de um jeito tímido, mas de um jeito que fazia você se perguntar se ela tinha algo a esconder. Ela não saía muito e quando saía, voltava rapidinho. Ela ficava sozinha e mal falava comigo. Eu tentava ser amigável, mas ela só dava respostas curtas de uma palavra. Com o tempo, comecei a evitá-la o máximo possível. Eu me sentia mal com isso, mas era mais fácil assim. Uma noite eu estava estudando no nosso quarto quando Emily entrou, parecendo mais chateada do que o normal. Ela jogou a bolsa na cama e sentou-se pesadamente. Eu tentei ignorá-la, mas ela estava andando de um lado para o outro. "Você está bem?" eu perguntei, embora realmente não esperasse uma resposta. "Sim, só muita coisa na minha mente", ela disse. Então, ela ficou em silêncio novamente. Naquela noite, quando eu estava prestes a adormecer, ouvi a cama de Emily rangendo. Eu olhei para o relógio. Já passava das 2 horas da manhã. Eu tentei ignorar, pensando que ela estava apenas inquieta. Mas então eu ouvi um som suave e rítmico de batidas. Era irregular, como se algo pesado estivesse sendo movido. A curiosidade levou a melhor sobre mim. Levantei-me e espiei para fora da minha cama. A cama de Emily estava se movendo levemente com cada barulho, e eu vi sua silhueta através da divisória fina que separava nossas camas. Ela estava sentada, sua cabeça inclinada para a frente. Eu estava muito cansado e com medo de investigar mais. Então voltei para a cama.
Na manhã seguinte, Emily já tinha ido embora. Quando acordei, não pensei muito sobre isso até o dia seguinte. Eu estava sentado na minha mesa quando notei algo estranho. A gaveta da mesa de cabeceira ao lado da cama de Emily estava ligeiramente aberta e eu podia ver um pedaço de papel saindo. Eu o puxei para fora e encontrei uma lista de nomes e datas escritas com a caligrafia de Emily. Não fez sentido no começo, mas então eu percebi que eram nomes de alunos do nosso dormitório e as datas eram todas recentes. Comecei a me sentir desconfortável. Eu não sabia por que Emily teria uma lista como essa e eu não queria confrontá-la sobre isso. Alguns dias depois, a lista sumiu e Emily agiu como se nada tivesse acontecido. Conforme os dias passavam, Emily começou a agir ainda mais estranha do que o normal. Comecei a perceber que Emily estava sempre em casa, mesmo quando ela dizia que estaria fora. Eu voltava da aula e a porta dela estava fechada, mas eu conseguia ouvir ruídos abafados de dentro. Parecia que ela estava falando ou talvez discutindo com alguém, mas eu nunca vi mais ninguém entrar ou sair. Uma noite, depois de vários dias desse comportamento estranho, eu estava voltando de uma sessão de estudo tardia quando me aproximei do nosso quarto. Notei que a porta estava ligeiramente entreaberta. Eu podia ouvir a voz de Emily, mas dessa vez estava claro que ela estava falando alto e com raiva. Sua porta estava entreaberta e eu podia vê-la no quarto. Ela estava parada perto da janela, de costas para mim. Ela estava falando sozinha, mas do jeito que ela estava se movendo era como se estivesse se dirigindo a outra pessoa. Eu não conseguia entender o que ela estava dizendo, mas parecia intenso. Eu não queria me intrometer muito, então fechei a porta silenciosamente e fui para a área comum. Na manhã seguinte, Emily tinha ido embora novamente. Aproveitei a oportunidade para olhar ao redor do lado dela da sala. Eu me senti um pouco culpado por bisbilhotar, mas ela estava agindo tão estranha ultimamente que eu queria ver se conseguia uma pista do que estava acontecendo. Não encontrei muita coisa, apenas alguns itens pessoais e a gaveta vazia onde a lista tinha sido, mas havia outra coisa debaixo da cama dela. Eu encontrei uma pequena chave antiga que não parecia pertencer a nenhum dos dormitórios. Eu a coloquei de volta onde a encontrei e decidi ficar longe do lado dela do quarto. Os dias se passaram e o comportamento de Emily ficou ainda mais errático. Uma noite, enquanto eu estudava até tarde, eu a vi pelo canto do olho andando pelo dormitório com aquele olhar estranho e intenso no rosto. Ela tinha uma bolsa com ela e parecia estar procurando por algo ou alguém. Tentei evitá-la, mas ela me notou e me deu um olhar frio antes de desaparecer rapidamente pelo corredor. As coisas chegaram a um ponto crítico. Uma noite fui acordado por um barulho alto de batida vindo do lado de Emily no quarto. Hesitei, mas decidi verificar. Quando abri a porta, o quarto estava escuro e Emily não estava em lugar nenhum. Sua cama estava uma bagunça e o quarto parecia ter sido saqueado. Fui até a área comum e vi Emily sentada sozinha, com a cabeça apoiada nas mãos. Ela olhou para cima quando me aproximei e tinha lágrimas nos olhos. "Você está bem?" Perguntei, tentando apoiá-la apesar do meu próprio medo. Ela assentiu, mas não disse nada. Então decidi não insistir mais. No dia seguinte, Emily tinha ido embora. Suas coisas estavam arrumadas e um bilhete foi deixado em sua mesa dizendo que ela estava indo embora por motivos pessoais e não voltaria. Nunca mais vi Emily e depois descobri que ela havia se transferido da faculdade. Ainda não sei o que estava acontecendo com ela, mas toda a experiência me deixou abalado. Aprendi a ter mais cuidado com quem eu vivia e confiar nos meus instintos. Às vezes me pergunto se algum dia saberei a verdadeira história por trás do comportamento estranho de Emily e daquela lista perturbadora de nomes. Tudo sobre a garota simplesmente parecia muito estranho e misterioso. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!